Olá, sou João Paulo e vamos resolver agora a questão 165. Uma padaria recebe farinha em sacas de 200 kg e possui apenas uma balança de pratos para separar as quantidades de farinha para fazer seus produtos. Essa balança dispõe de somente dois pesos, sendo um de 700 gramas e outro de 1.100 gramas. Utilizando-se desses pesos e, no máximo, realizando uma pesagem, olha só, uma pesagem, qual a quantidade de porções distintas de farinha que se pode obter para executar uma receita? Observe, se eu estou utilizando apenas uma balança de pratos, eu vou fazer a comparação, eu vou fazer a medição comparativa. Como assim? Eu vou usar apenas os pesos. De um lado eu vou colocar o peso, ou então do outro, ou então o intuito final vai ser com que eu consiga perceber, colocando uma certa quantidade de farinha, dizer com exatidão qual a massa dela, e assim porcionar, e assim ter as porções distintas. Como que nós vamos fazer isso? O primeiro exemplo, nós temos, é até uma pegadinha essa questão de certa forma, porque você pode acabar esquecendo de um caso, mas assim, ó, o caso que você pode pensar de forma imediata, você colocar um peso, um dos pesos, você colocar um de 700 gramas e do outro lado você colocar a quantidade de farinha que vai dar a porção de 700 gramas. Você vai colocar até que a balança de pratos se equilibre, ela se baseie pelo equilíbrio. É o primeiro caso. O segundo caso, você vai ter a mesma situação, só que agora utilizando a massa, o peso, utilizando o de 1.100 gramas. O de 1.100 gramas. Você vai ter de um lado 1.100 gramas, este peso, e do outro lado coloque a quantidade que na hora que equilibrar fique como 1.100 gramas. Outra porção. No terceiro caso, que é o que você pode ter pensado também, não estou duvidando da sua capacidade, claro, mas observe, vai ser utilizando os dois pesos. Você vai colocar tanto o de 700 gramas quanto o de 1.100 gramas de um lado. Do outro você vai ter a quantidade de farinha. Pela soma dos pesos, você vai ter 1.800 gramas de farinha que você pode porcionar. Outra situação. Agora, que é o caso que você pode não pensar tão rapidamente, é o caso em que você vai colocar os pesos de lados diferentes. Como assim? Ó, você pode colocar de um lado o peso de 700 gramas e do outro o peso de 1.100. E aí o que você vai fazer? Onde tiver menos massa, que é o caso do 700 gramas, você vai botar farinha. Como assim? Isso mesmo, você vai botar farinha. Quando essa quantidade chegar nos 1.100, o que é que eu vou concluir? Que eu coloquei 400 gramas de farinha. Olha aí outra porção que eu pude utilizar com apenas uma medição. Logo, eu tenho 4 casos, 4 situações distintas. Portanto, a minha resposta, letra B. Muito obrigado e até a próxima.